Você já parou para refletir por que, mesmo se esforçando tanto, os resultados ainda parecem tão distantes? Talvez você tenha acordado hoje com o coração apertado, pensando em como manter seu negócio de pé, como fazer o dinheiro durar até o final do mês, ou como sair de uma situação que parece sem saída. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém te disse com essa intensidade. Isso não precisa continuar assim. A mudança pode começar exatamente agora, aqui, neste momento em que você se permite abrir o coração e conectar com uma força que é maior do que qualquer crise. O vídeo de hoje não é apenas uma oração. É um portal para uma nova maneira de olhar para a sua vida financeira, emocional e espiritual. É um convite para colocar sua fé em movimento, ativar a força invisível que transforma e atrai oportunidades. Pode parecer improvável, mas quando você se entrega de verdade, o improvável se torna inevitável. E não é sobre sorte, é sobre reconhecer que existe um fluxo de abundância pronto para alcançar você, assim que sua alma estiver em sintonia com ele. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, a promessa é clara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E é essa promessa que vamos ativar juntos agora. Talvez você esteja vivendo uma escassez, não só de dinheiro, mas de esperança, de ânimo, de direção. Mas acredite, nenhuma ausência é definitiva quando você caminha com fé. Feche os olhos por um instante, respire fundo. Imagine-se caminhando por um campo aberto. Você sente o vento tocando o rosto, sente a presença de algo sagrado ao seu lado. Esse é o início. A porta está se abrindo. Senhor, neste instante eu me coloco diante de Ti, não como quem suplica por migalhas, mas como quem reconhece a Tua majestade e sabe que Tu és dono de todo o ouro e toda a prata. Eu venho com um coração humilde, mas cheio de esperança. Venho com minhas dificuldades nas mãos, mas também com uma fé que insiste em não morrer, mesmo depois de tantas portas fechadas. Eu te entrego agora, Pai, cada angústia escondida, cada conta que ainda não consegui pagar, cada cliente que não respondeu, cada sonho que ainda não se realizou. Tu conheces os dias em que eu trabalhei até tarde, sem ver retorno. Tu viste as noites em que eu tentei sorrir para a família, mesmo com o peito apertado. E ainda assim, eu estou aqui, porque dentro de mim ainda pulsa a certeza de que Tu podes mudar tudo em um piscar de olhos. Eu sei que não é sobre o quanto eu mereço, mas sobre o quanto Tu és misericordioso. Eu creio, Senhor, que ainda existem caminhos que eu não enxerguei, pessoas que Tu estás preparando para cruzar meu caminho e oportunidades escondidas nas entrelinhas dos meus dias. Por isso, Pai, hoje eu declaro que a minha vida financeira começa a ser restaurada. Que meu nome será lembrado com alegria por aqueles que precisam daquilo que eu tenho a oferecer. Que os meus dons, que foram colocados em mim por Ti, começarão a florescer com propósito. Que as portas se abram de forma surpreendente, que ideias novas venham à minha mente, que conexões certas sejam feitas, que o fluxo da prosperidade me encontre onde eu estiver. Eu sei que a riqueza verdadeira começa dentro, começa quando a mente se liberta do medo e se alinha com a fé. Começa quando, em vez de repetir, não tenho, começamos a declarar, eu recebo. Senhor, eu recebo. Recebo com alegria e gratidão. Recebo sabendo que cada centavo que chega até mim vem carregado de Tua bênção e que será usado com sabedoria para construir, ajudar, prosperar e honrar o Teu nome. Eu não quero apenas vender, eu quero abençoar através de cada venda. Não quero apenas clientes, mas conexões que gerem frutos, que tragam valor mútuo. Não quero apenas pagar dívidas, quero viver com leveza, planejamento e generosidade. Quero ter o suficiente para mim e para estender a mão a quem estiver ao meu lado.
Hoje eu dou um passo além da sobrevivência. Eu escolho viver uma vida de propósito, de plenitude, de crescimento. E mesmo que os olhos ainda não vejam, meu espírito já sente. A mudança começou. Senhor, coloca no meu coração a coragem para não desistir, a sensibilidade para perceber suas direções e a sabedoria para fazer bom uso de tudo o que vier. Eu deixo para trás as palavras de derrota. Eu rejeito todo pensamento de escassez, toda repetição de fracasso. Eu não sou o que o passado diz. Eu sou o que tu dizes que eu sou. E tu dizes que eu sou herdeiro das tuas promessas, que eu sou mais que vencedor, que tudo o que eu fizer com fé será multiplicado. Então eu declaro, a partir de hoje, minha realidade se transforma. As vendas que antes não aconteciam começam a se manifestar. O dinheiro que parecia escasso começa a fluir. As bênçãos que estavam retidas começam a se derramar sobre mim. Eu vejo meu telefone tocando com boas notícias. Vejo oportunidades surgindo de onde menos espero. Eu vejo pessoas reconhecendo o valor do meu trabalho, da minha entrega, da minha missão. Porque tudo isso não é obra do acaso, é fruto da aliança que tenho contigo. Eu estou pronto, Senhor. Pronto para receber, pronto para agir, pronto para prosperar. E você que está aqui comigo, se chegou até aqui, é porque algo dentro de você também já está sendo despertado. A sua mente já começou a se abrir para uma nova visão. E isso não é pouco. Isso é o começo da revolução na sua história. Você precisa entender que existe um tempo em que Deus silencia, mas Ele nunca deixa de trabalhar. Pode parecer que nada está acontecendo, que as promessas estão demorando, que a resposta nunca chega, mas é exatamente nesses períodos que Ele está organizando tudo por trás dos bastidores. E quando Ele age, é para fazer além do que você pediu. Talvez você esteja num momento em que está cansado de ouvir "vai dar certo", sem ver mudança real, e isso cansa mesmo. Só que hoje, eu te convido a enxergar isso por outro ângulo. Deus não te colocou no mundo para sobreviver de resto. Não te criou para viver apagando incêndios, equilibrando contas, sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Você carrega dentro de si a centelha da criação. Existe grandeza em você, e quando você entende isso, a forma como você encara os desafios muda. Você para de se comparar, de correr atrás de validação, de duvidar da sua capacidade. Você começa a caminhar com autoridade, sabendo que foi chamado para viver em abundância. E abundância não é apenas dinheiro, é paz no coração, é energia para acordar com entusiasmo, é ter propósito em cada passo. E é exatamente isso que começa a se formar quando você declara com a alma inteira: eu creio. Essa é a senha que destrava o céu. Não é sobre orar apenas com a boca, é sobre declarar com o coração. A fé verdadeira move montanhas, não porque a montanha desaparece, mas porque você ganha força para atravessá-la. E quando atravessa, percebe que saiu mais forte do outro lado. Senhor, eu te agradeço porque mesmo quando eu não vejo, tu estás agindo. Eu te louvo porque mesmo quando não sinto, tua mão ainda está sobre mim. Eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas, mas enquanto esse tempo não chega, eu não quero viver reclamando. Quero viver confiando, quero aprender a agradecer até pelos processos mais difíceis, porque eles me aproximam mais de ti. Pai, eu te peço, renova minha visão, tira dos meus olhos o véu da escassez, da dúvida, do medo. Me ajuda a enxergar as possibilidades, os caminhos que tu estás desenhando. Que eu não dependa apenas de lógica, mas que eu me permita ser conduzido pelo invisível. Porque eu sei que onde a razão falha, a fé começa a operar. Que cada passo meu seja guiado por sabedoria, que cada decisão seja inspirada por ti, que o meu trabalho seja abençoado, mesmo quando o mundo diz que é impossível. Eu quero hoje consagrar minhas ideias.
Senhor, abençoa os projetos que tenho colocado no papel, mesmo aqueles que pareciam impossíveis. Sopra sobre eles o teu fôlego de vida. Que tudo que eu tocar prospere, que meu trabalho seja como uma árvore plantada à beira de um rio, que no tempo certo dará frutos e suas folhas jamais murcharão. Senhor, envia as pessoas certas. Tira do meu caminho as distrações, as vozes que confundem, os atalhos que me afastam do teu plano. E se tiver algo que eu ainda não entendi, me ensina com paciência. Se eu estiver tentando forçar uma porta que tu não queres abrir, me mostra outra direção. Me dá paz para aceitar e coragem para recomeçar, mesmo quando parecer que tudo foi por água abaixo. Tu sabes quantas vezes eu já pensei em desistir. Tu viste as madrugadas em que eu não conseguia dormir fazendo cálculos, pensando em como sair dessa maré. Mas hoje, Senhor, eu me esvazio de mim para ser cheio de Ti. Eu deixo as minhas estratégias humanas de lado e me alinho com o Teu plano eterno. Eu confio, e isso muda tudo. Confiança não é ausência de luta, é saber que mesmo lutando, não estou sozinho. É saber que o céu inteiro está ao meu favor. E quando essa verdade se instala no coração, o medo perde força, a ansiedade diminui, a esperança renasce. E é nesse solo fértil da esperança que a prosperidade começa a florescer. E você que está aqui comigo, talvez esteja sentindo o coração aquecido agora. Talvez lágrimas tenham escorrido enquanto ouvia. Isso é o seu espírito respondendo. Isso é a confirmação de que você não está aqui por acaso. Você foi atraído por essa mensagem porque sua alma está pronta para um novo ciclo. E sabe o que é lindo? É que esse novo ciclo não depende de ninguém além de você e de Deus. Agora eu te convido a fazer parte dessa corrente de fé e transformação. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que Deus falou com você de alguma forma, se inscreve no canal agora mesmo. Mas não apenas por se inscrever. Faça parte dessa comunidade de pessoas que estão despertando para viver uma nova realidade. Aqui a gente compartilha fé viva, direção prática, histórias reais de superação. E eu quero muito que você esteja nessa jornada com a gente. E mais, comenta aqui embaixo uma palavra que represente o que você deseja viver nos próximos dias. Pode ser abundância, recomeço, clareza, paz, o que for. Deixa registrado, porque quando você escreve, você declara. E quando você declara, você ativa. Vamos movimentar o céu juntos? Eu vou estar lendo tudo com carinho e orando com você, porque isso aqui não é só um vídeo, é um encontro espiritual, é um renascimento. É possível que você tenha carregado por muito tempo uma culpa que não era sua. Talvez você tenha acreditado em palavras duras que te disseram lá atrás, quando ainda era muito novo, e achou que aquilo definia quem você era. Talvez alguém tenha dito que você não era bom o bastante, que você não tinha o perfil certo, que não nasceria para vencer. E sem perceber, você foi moldando sua vida em torno dessas vozes. Só que hoje você vai calar essas vozes, porque Deus não te criou para ser sombra de ninguém. Ele te formou com identidade, com propósito e com destino. E o mais bonito de tudo isso é que Deus não consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Ele não está preso ao que você foi, às escolhas erradas, às quedas que você teve. Pelo contrário, ele olha para você e vê um projeto em andamento. E onde o mundo vê ruínas, ele enxerga fundamento para construir algo ainda maior. É assim que ele trabalha. Ele pega os pedaços e faz arte. Ele transforma rejeição em força. Ele transforma abandono em amor curador. Ele transforma a escassez em testemunho de provisão. Mas para isso, você precisa se permitir viver de novo. Sim, viver de novo, como quem respira fundo depois de um longo mergulho, como quem abre a janela depois de dias nublados,
como quem decide que vai tentar mais uma vez, mas agora com outra mentalidade. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a se alinhar. Oportunidades surgem, portas se abrem, ciclos se encerram, mas tudo isso começa quando você diz: eu estou pronto para viver o novo. E sabe de uma coisa? Você não precisa entender como tudo vai acontecer. Deus não espera que você tenha um mapa, só que você confie no caminho. Às vezes, o maior passo de fé é continuar mesmo sem saber o próximo. E é exatamente ali, no escuro, na incerteza, no vale, que o caráter é moldado. Porque é no silêncio que a raiz cresce, e só quem tem raiz forte suporta os ventos mais intensos. Seja lá qual for o cenário que você está vivendo hoje, não permita que ele determine o seu valor. Você não é o seu erro, você não é a falência, você não é o diagnóstico, você não é o abandono. Você é filho de um Deus que restaura, e ele já começou essa obra. Você sente isso? Sente que alguma coisa dentro de você está mudando enquanto ouve essas palavras? Isso é o Espírito de Deus te puxando para um lugar novo. Um lugar de leveza, de propósito, de cura e de paz. Eu quero que você imagine agora, de olhos fechados mesmo, uma estrada à sua frente. Essa estrada representa o que vem pela frente, e lá atrás, veja tudo o que você viveu. Mas observe com um novo olhar. Veja como cada queda te ensinou algo. Veja como cada perda te fortaleceu. Veja como até o que doeu te preparou. E agora, veja que nada foi em vão. Tudo está sendo usado para escrever um novo capítulo. Só que agora, você escreve com consciência. Você escreve sabendo quem é, sabendo o que carrega, sabendo o que merece viver. Eu sinto de te dizer, Deus está abrindo uma nova porta, mas ela exige que você solte o que ficou para trás. E soltar não é esquecer, é deixar de se definir por aquilo. É permitir que a cura entre onde antes existia dor. É olhar para o espelho e dizer, eu escolho me amar. Eu escolho me reconstruir, eu escolho viver tudo que Deus tem para mim, porque o céu não está em crise, Deus não está nervoso com o que você fez, Ele está te chamando para mais perto. Você não precisa de aprovação de ninguém para viver seu propósito. Tem gente que vai te julgar pelo que vê, sem entender o que você carrega por dentro. Tem gente que vai tentar te parar, não porque você está errado, mas porque seu crescimento incomoda. E tudo bem, a bênção não depende deles, ela vem de Deus. E quando Ele decide abençoar, não há força contrária que consiga impedir. Então, respira fundo, sente a paz chegando aí dentro, sente a leveza tomando o lugar da angústia, sente a esperança te alcançando. Isso não é apenas um vídeo, é uma semente, e sementes brotam, sementes crescem, sementes, quando regadas, com fé e ação, se transformam em florestas. E antes de terminar, eu quero te fazer um pedido de coração. Se inscreve nesse canal, se ainda não fez isso. Mas mais do que apertar um botão, venha fazer parte dessa comunidade de gente real, que não está aqui para fingir perfeição, mas para crescer junto. Aqui, a gente ora, compartilha, levanta quem caiu, acredita junto. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero te ver nos comentários. Aliás, conta aqui embaixo. O que mais te marcou neste vídeo? O que Deus falou com você? E se você sentir no coração, compartilhe a sua história. Aqui é um lugar seguro. Cada testemunho pode ser resposta para outra pessoa que está no mesmo vale onde você já esteve. Vamos formar uma corrente de fé, de cura e de recomeços. Eu leio tudo com carinho e respondo com a alma. E lembra, você não está sozinho. Você tem um pai que te ama mais do que você imagina e uma comunidade inteira torcendo por você. E se esse vídeo fez sentido, manda para alguém que precisa dessa palavra. Seja um canal de bênção, porque quando a gente compartilha luz, a gente também recebe mais dela.